Vamos lá com o Hora Thiago, canal do Thiago. Quando um filme parece um TikTok? Bora ver. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está vendo esse corte no YouTube. Tudo bom? Tudo bom? Meu filme favorito. Quando o filme A Família Mitchell vs. A Revolta das Máquinas estreou direto na Netflix em 2021, um dos principais comentários sobre o longa era de que ele incorporava muito da linguagem do mundo digital. Filtros do Instagram, metalinguagem e uma edição frenética. Mas esse filme é bom, hein? Que ecoava os virais do TikTok, davam à obra um certo ar de bem-vindos à geração Z. Enfim, o filme é uma grande salada visual, cheia de papagaiada, emoji, todo tipo de referência, num estilo de animação que combina 2D e 3D e que prefere explorar a linguagem e as possibilidades malucas de uma animação no lugar... Nessa época aí, todo filme virou essa parada, né? Ó, esse aí, o Aranha Verso, Tartaruga Ninja, Gato de Botas, tudo nessa estética aí, né? De um pretenso realismo. Tudo isso pra contar uma história bonitinha, fofinha e honesta sobre uma menina adolescente e sua relação complicada com seu pai. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece. A Família Mitchell vs. A Revolta das Máquinas é um filme produzido pela Sony, o mesmo estúdio responsável por um outro longa-metragem animado que também extrapolou os limites do que uma animação pode fazer. That's all it is, Miles. Olha aí, ó. A leap of faith. Tem referência. Homem-Aranha no Aranhaverso foi lançado em 2018 e foi um grande marco no cinema, nas mídias animadas e no mundo. Inclusive, a trilha sonora ficou na nossa cabeça, né? O mundo dos super-heróis. A combinação de diferentes técnicas de animação foi um dos grandes destaques elogiados pela crítica no mundo inteiro. O filme dialoga com diversas outras mídias, gêneros e linguagens. Look, I'm a comic book, I'm a cereal, did a Christmas album, I have an excellent theme song, Spider-Man and a so-so popsicle. Pra contar uma história bonitinha, fofinha, honesta, sobre um garoto negro tentando descobrir o seu lugar no mundo e, claro, retratando sua relação complicada com seu pai. O que esse filme também fez ali em 2018 foi introduzir para uma grande audiência o conceito de multiverso. A ideia de que diferentes realidades existem paralelamente à nossa, com pequenas, grandes variações e infinitas possibilidades. Um conceito narrativo que é anterior a 2018, mas que de uns tempos pra cá vem sendo amplamente utilizado. Cara, esse filme é muito bom, né? Digo, esta série é muito boa, né? Em tudo que é coisa, incluindo, mas não Sei não, Rick, parece falso. restrito a outros filmes de super-herói, como Doutor Estranho, Vingadores Ultimato, Homem-Formiga, o novo filme do Flash, que tá pra estrear esse ano, e claro, Michelle Bolsonaro no Multiverso da Loucura. Ah, tinha o filme... Cara, o filme do Flash. O filme do Flash. Que grande merda. Então, quando Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, ganhou o Oscar de melhor filme no começo desse ano, Oscar goes to Everything, Everywhere. a ideia de multiverso já não era mais essa grande novidade. Ainda assim, o longa, protagonizado por Michelle Yeoh e dirigido por Daniel Kwan e Daniel Schneider, causou um grande impacto. A trama é focada numa imigrante sino-americana que precisa se conectar com versões paralelas de si mesma para impedir que Gente, falar uma coisa pra vocês. Vamos me desculpar, mas, mano, tudo é chatíssimo. um ser misterioso destrua o multiverso. Tudo combinando diferentes gêneros, linguagens e estéticas pra contar uma história bonitinha, fofinha e honesta sobre uma menina adolescente e sua relação complicada com a sua mãe. Onde foi que eu vi isso antes? Isso não é uma crítica, eu gostei muito de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e eu sei que eu não tô sozinho nessa. Mas a aclamação dele não aconteceu sem um certo backlash. E por mim, tudo bem, cada um gosta do que gosta, eu não tenho nada a ver com isso. O que chamou minha atenção é que algumas críticas negativas que eu li mencionavam, entre outras coisas, o ritmo frenético e a linguagem meio maluca do longa-metragem como um todo. A chefe de cozinha Paola Carrocinha chegou a comentar no Twitter Paula, o quê? que até gostou do filme, mas ficou incomodada com a estética TikTok. E eu vi gente também, críticos e seres humanos, dizendo coisas do tipo: o filme parece um trailer de 2 horas, e tem muita informação. Parece um trailer de 2 horas. Acho que Parasita devia ganhar um Oscar. Pô, Parasita é bom, né?
que quase tudo é meio desnecessário, que o sucesso desse longa é só um sintoma de que a nossa sociedade desenvolveu nos últimos anos uma dificuldade crônica de prestar atenção numa mesma coisa por mais de 30 segundos, que o filme é uma infantilização do cinema que reflete a infantilização da sociedade e que, de uma forma geral, é uma glorificação da ignorância. Nossa, gente, será que isso é verdade? Bom, eu discordo de tudo isso, mas a minha proposta nesse vídeo não é defender tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se você não gostou do filme, não sou eu que vou te convencer a gostar. Seja muito feliz com a sua opinião, eu não tenho nada a ver com ela. O que eu quero investigar aqui é essa ideia de que talvez o TikTok esteja contaminando o cinema. Será que as coisas que a gente... A culpa é do TikTok? assiste hoje são mais frenéticas do que elas costumavam ser? Será que essa ideia de multiverso, que tá tão presente na cultura pop, é simplesmente um impulso barato de jogar o máximo de informação possível na nossa cara pra ver se a gente presta atenção? Será que isso que a Paola Carrossela chama de estética TikTok é realmente um fenômeno contemporâneo, exclusivo do TikTok? O que diabo é uma estética TikTok, afinal? Será que tudo em todo lugar ao mesmo tempo só fez sucesso porque ele usa essa linguagem supostamente mais palatável pra geração Z? E se isso for verdade, meu Deus, onde a gente vai parar? Fim do mundo, fim dos tempos, fim de tudo! Cara, o Thiago escreve bem, né? O Thiago é um... O homem é bom. Por que só TikTok, Shorts e Reels, não? Ah, porque o TikTok foi que estourou o formato, né? Os outros copiaram. Vamos lá. Bom, uma outra crítica que eu li bastante sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo dizia que as pessoas que gostaram desse filme só gostaram desse filme por falta de repertório. Ou seja, se esses jovens... Não, aí eu não vou dizer que é falta de repertório, porque eu vi muita gente velha gostando muito de tudo. ingênuos, imaturos, educados pelo TikTok e por séries da Netflix, tivessem estudado anos numa boa faculdade de cinema, eles teriam percebido que não tem nada demais nesse filminho. Jovem não sabe de nada mesmo, né? Ai, crianças. E já que eu não sou mais criança há pelo menos uns 5 anos e eu tenho um repertório de pelo menos 3 filmes assistidos nesses meus 19 anos de vida, eu me sinto apto a discorrer sobre esse assunto. Será que é uma questão geracional? Mas em vez de falar sobre o filme que gerou essa discussão toda, eu quero voltar um pouquinho no tempo e conversar sobre um dos meus filmes preferidos. Um filme que foi lançado no antiquíssimo, no lendário, no quase esquecido ano de 1998. Corra é um filme alemão de 1998, dirigido pelo Tom Tykwer e estrelado por Franka Potente, a eterna Natasha, da Vagabanda. A trama acompanha Lola, uma jovem garota que se vê num momento de crise quando descobre que tem apenas 20 minutos para levar uma quantia absurda de dinheiro pro outro lado da cidade, ou seu namorado morre. Isso dá problema mesmo, viu? Quando a ligação telefônica se encerra, a protagonista avalia as opções que ela tem pra sair dessa enrascada. Amigos, familiares, assaltar um banco, vender curso online. A partir do momento que uma decisão é tomada, a linha do tempo do filme se divide em 3 e a gente acompanha o resultado dessas 3 possíveis decisões de Lola se desenrolarem em pequenas grandes mudanças na vida dela e na de todo mundo que cruza o seu caminho. O filme também incorpora diferentes linguagens do audiovisual: animação tradicional, filmagem caseira, stop motion, recortes jornalísticos e vários tipos diferentes de relógio. Tudo numa montagem absurdamente frenética, acompanhada de um Pois é, se Corra tivesse sido lançado hoje, ele provavelmente seria classificado como um filme de estética TikTok por algumas pessoas. A lógica é essa, né? Mas peraí. Maravilhoso esse filme, edição estilo MTV. É um bom apontamento. Mas, porra, Lola aí, ó. Isso foi filme mainstream? Porque me parece filme... Eu não vou nem dizer B, né? Eu vou dizer filme B-, não é? Que eu acho que essa discussão tá muito sobre os filmes mainstream, não é não? Mas o filme foi lançado 25 anos atrás e 20 anos antes do TikTok sequer existir. Então, assim, será que esse argumento se sustenta? Apesar disso, eu meio que entendo por que as pessoas falam sobre estética TikTok hoje em dia. Ou mesmo quando elas não... Porque filmes que não são mainstream, eles são muito mais diversos, é óbvio, né? Porque os diretores são malucos, vão inventando umas paradas aí. Agora, a partir do momento que a indústria adota um formato e começa a adotar esse formato massivamente, aí é uma outra história. O TikTok, para todos os efeitos, podemos dizer que é a indústria. E esse formato, que é o formato do TikTok, foi adotado por outros, né? Que foi Instagram, Reels, ou seja, se tornou mainstream. Pegaram a pio?
não usam esse termo especificamente, mas se incomodam quando um filme ou um produto audiovisual tem um ritmo mais frenético, com muitas informações por segundo. É tipo um sinal dos tempos, um sintoma, uma possível consequência, talvez inevitável, de uma sociedade que vive rodeada de estímulos sensoriais o tempo inteiro, que tem dificuldade de prestar atenção numa mesma coisa por mais de 3 minutos e que não consegue tirar a cara da frente de uma tela. Maria, você é a perfeição em pessoa, não existe nada mais perfeito. Existe também a O quê? ideia de Peraí, então defina mainstream pra década de 90. Era mainstream, abarcou premiações pelo mundo. Se fosse hoje, seria mainstream sim. Mas que premiações que ele abarcou? Sendo bem realista, Corra Lola me remete a Pulp Fiction. Pode ser, mas Pulp Fiction, quando lançou, a galera já era bem famosa, não era? Pô, Pulp Fiction é recheado de artistas grandes, né, pô? E que já eram grandes naquele tempo. A gente tá falando, né, do John Travolta. O Samuel Jackson não era tão famoso, penso eu aqui, né? Mas, pelo menos globalmente. Mas John Travolta já era. Tinha o Bruce Willis, que já era. Né? Entre outros. Enfim, né? Essa é a minha pergunta. Porra Lola aí. O Jimmy mandou o nome agora, não sai mais da minha cabeça. Porra Lola. Ganhou premiações de que tipo? Ganhou Oscar, coisas do tipo assim. Mainstream até pra Hollywood? que esse fenômeno atinge com mais força os jovens, a tal da geração Z. Pessoas que já nasceram no mundo digital e que não viveram a inesquecível era da internet de escada. Ai, como eu queria ter vivido naquela época. E todo esse fenômeno vem sendo fortemente associado ao TikTok. Essa parada de achar que Tarantino é mainstream é achar hoje que a A24 é independente. Mas Tarantino não é mainstream? Mas assim, de qualquer maneira, eu nem falei de ser mainstream porque tinha o Tarantino. Eu falei porque tinha atores famosos. Muito famosos. E você conhece o TikTok, você deve usar esse negócio. Aquele aplicativo de vídeos curtos, que agora nem são mais tão curtos, e que acumula hoje... Que não é... bom, eu ia dizer, caralho. Em 2023, mais de 1 bilhão de usuários ativos. Por causa da forma como a plataforma funciona e o tipo de conteúdo que é priorizado e impulsionado pelo misterioso algoritmo, é fácil associar única e exclusivamente ao TikTok essa grande crise de atenção que assola o século XXI. Eu tenho que me controlar pra não ficar assistindo o tempo todo. Não existe nada mais perfeito. Não que eu me orgulhe disso, é só o que tem pra hoje. Mas enfim, no ano passado saiu um estudo na revista Neuroimage que diz que os vídeos curtos típicos do TikTok ativam áreas do cérebro ligadas ao sistema de recompensas. E em 2021, um outro estudo, dessa vez da Universidade Técnica da Dinamarca... Mas aí eu acho que esses estudos sobre como o TikTok vicia. Eu acho que o formato do TikTok, ele vicia qualquer pessoa. Eu acho que não só jovens. Mas é claro que a imprensa vai falar dos jovens porque olha só que perigo. Os jovens estão assistindo esses desenhos. Tem Mr. Satan. Dizia que sim, a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas vem diminuindo drasticamente nos últimos anos e os assuntos de interesse, os memes, os trending topics, ficam menos tempo em evidência do que eles costumavam ficar 5, 10, 15 anos atrás. Mesmo quando parece que a gente está falando do mesmo assunto todo santo dia há 30 anos. Olá a todos, o assunto de hoje é monogamia. O ciclo de um meme, de uma Tá show os poliamor. polêmica é muito menor hoje em dia, tirando a Gretchen, né, que tá aqui há 30 anos. Mas mesmo com esses dados, não fica exatamente claro o quanto que tudo isso é resultado da mera existência do TikTok. Apesar dessas manchetes chamativas, TikTok atua no cérebro e vicia jovens. As informações Jovens, aqui em casa tá sendo um problema porque minha filha só anda querendo assistir shorts do YouTube. É um problema mesmo, o shorts do YouTube é um negócio meio complicado mesmo, né? Eu acho que o TikTok é melhor. Talvez o rio do Instagram, o shorts é... Tem que ficar de olho no algoritmo aí. Só fala mal do TikTok quem não usa. Tem artista lá. Não, o TikTok é bom, pô. TikTok é bom. Gosto do shorts, melhor que bermuda. Não consigo ler nada. de verdade que aparecem nesses estudos não são exatamente essas. Talvez nos próximos anos surja uma pesquisa mais detalhada sobre esse assunto. E como a pesquisa científica não é exatamente a minha especialidade, eu prefiro não me comprometer. O que talvez seja possível falar é que no meio de tantos estímulos sensoriais espalhados por tudo que é lugar da internet, o TikTok é um deles. Talvez um dos mais importantes. E a forma como ele faz isso é tão específica e eficiente que as outras plataformas estão tudo correndo atrás pra fazer igual ou pior. Sabendo disso, vamos falar um pouquinho sobre como o TikTok enlouquece a nossa cabeça. É assim. Essa semana eu vi um desses que era de uma mina que ela postou um TikTok com o namorado.
tinha comprado um tênis que aumentava 6 centímetros. Vocês viram essa? O cara comprou um tênis. E ela começa assim falando, gente, meu namorado comprou um negócio que aumenta 6 centímetros. Digo, um tênis, né? E aí fizeram essa montagem com vários caras, né? Gente, meu namorado comprou um troço que aumenta 6 centímetros. Vários caras assim. Aí depois era um tênis. Aí todo mundo... Ah. Ô, louco, bicho. A primeira tal da timeline infinita. Quer dizer, o scroll aleatório. Cada scrollada que você dá no TikTok abre um mundo de possibilidades. Em tese, qualquer coisa pode aparecer pra você. E o algoritmo é muito bom em encontrar conteúdos que despertam algum sentimento em você. Especificamente você. E mesmo quando ele erra, o próximo vídeo tá só mais uma scrollada de distância. Então você tá sempre a apenas um gesto de assistir o melhor vídeo da sua vida. Tem sempre essa possibilidade de que o próximo vídeo vai ser incrível, o próximo vai ser bom, o próximo vai ser muito engraçado. A experiência, às vezes, é menos sobre o que você tá assistindo agora e sim sobre o que será que vem aí. É tipo uma máquina de caça-níqueis. Uma vez que você entra nesse ciclo de aleatoriedade com possibilidade de gratificação, é meio difícil largar. É aquele sistema de recompensa apontado pelo estudo da Neuroimage. Só mais um, eu juro. Quando eu quiser parar, eu paro. Mas o que a gente acaba olhando no final das contas? O que é essa estética TikTok, afinal? Bom, várias pessoas descrevem a experiência do TikTok como o oposto do Instagram. O anti-Instagram. Ou pelo menos o oposto do que o Instagram costumava ser 5, 10 anos atrás. Aquele lugar bonitinho, organizado, harmonizado, limpinho, onde todo mundo era bonito, interessante, viajado. O TikTok não. O TikTok é caótico. Não tem nada arrumado. Mas aí eu tenho uma pergunta. Será que o TikTok é caótico em todos os cantos do mundo? Ou é só nós aqui que é caótico? Às vezes eu tenho a impressão que isso é muito nosso perfil brasileiro, cara. A gente é, né? É tudo uma grande bagunça. E todo mundo que tá ali é meio esquisito. Nada contra. As pessoas simplesmente abrem a câmera e falam o que vem na cabeça, dublam o áudio do momento e participam de conversas que se repetem, que ecoam. Porra, a dublagem, né? Pô, você lembra quando bombou a primeira vez esse lance da dublagem? Que era usando um aplicativo de terceiro chamado Dub alguma coisa, você lembra? Bombou no Instagram. Nossa, ainda bem que aquilo passou. Meu Deus, que foi quando os artistas da Globo foram pra internet ficar dublando áudios. Meu Deus, ainda bem que passou isso. Aquilo é uma tristeza. Ou ao redor do app. Ou pelo Dub menos Smash, é assim exato. Dub Smash, isso aí mesmo. Querem ser percebidas. Tudo mais casual, informal, aleatório e caótico, ou pelo menos uma performance de casualidade, de informalidade, de aleatoriedade e de caos. Se existe clássico, esse é bom, hein? TikTok, ela tá mais pra uma anti-estética. Ou melhor, uma performance de anti-estética. Faz sentido? Arrume-se comigo pra poder... Mas no que concerne o tema desse vídeo, eu acho que o aspecto mais importante do TikTok é o que a jornalista Carolina Miranda chama de o Ouroboros do olhar. Que indecência, né? Ela usa esse termo pra falar sobre a ferramenta do erro. Nossa, meu Deus do céu, que mulher chata. Ai, gente, você que gosta dessa influencer aí, eu não curto não. Ai, menina. Ai, amiga. É tudo assim, né? Ah, que tédio. Plataforma. Qualquer vídeo que você assiste, você pode duetar. O que Ai, era muito doidinha. inicialmente, pra mim, pelo menos em termos de funcionalidade, parecia a versão em vídeo do retweet comentado lá do Twitter. Você pode compartilhar o vídeo de uma outra pessoa e adicionar algo seu ali. Pode ser uma reação, um comentário, um deboche, uma performance. Journey is usually the part that you remember anyways. Caralho, ó a voz aí da... Cara, a voz da... Ó a voz da Miley, hein? Voz de fumante. Não, um comentário, um deboche, uma performance. Journey is usually the part that you remember anyways. Mas sensorialmente e esteticamente, o dueto é muito mais do que um simples retweet comentado. É uma experiência um pouco maior do que simplesmente engajar. Será que o gringo conhece esse meme, né? A voz de Derby. O que é um Derby pra você? Olha, orçamento dos filmes de 1998. Show de Truman, 60 milhões. Pat Adams, 50 milhões. Corra Lola, 2 milhões. Olha, baratinho. Com conteúdo. Aliás, talvez a palavra engajar nem faça mais tanto sentido aqui. Olha o que a jornalista fala. O dueto é um dos aspectos mais intrigantes do app. Uma forma de olhar muito mais ativa do que clicar em curtir. Ainda mais intrigante, muitos duetos são de natureza muito simples, apresentando uma pessoa observando silenciosamente em vez de oferecer uma reação de julgamento. Essas expressões calmas... Pior que é verdade, né, bicho? Pior que tem uns duetos que é só isso aí, a pessoa olhando e falar.
E aquele cara do dueto, que todo dueto ele chora, uma lagrimazinha escorre do olho. De olhar, raramente se tornam virais, mas tem algo de significativo nelas. Ô, peraí que esse aqui tá fora do enquadramento também, peraí. Tá fora do tom. Agora. Ela também faz um paralelo com a frase do crítico John Berger, que muitos anos antes falou o seguinte: à medida Existe um crítico chamado John Berger? que podemos ver, temos consciência de que também podemos ser vistos. O olho do outro combina-se com o nosso próprio olho para tornar plenamente plausível a ideia de que fazemos parte do mundo visível. Nossa! Ou aquele cara ali que apareceu por último, ele faz um TikTok de atuação, né? Ele, vamos atuar! Fala uma palavra. É interessante. Chique, né? É tipo uma combinação estranha e interconectada entre olhar e ser olhado, observar e ser observado. A gente assiste ao mesmo tempo em que é assistido enquanto assiste. O Ouroboros do olhar. E eu poderia expandir esse olhar filosófico sobre essa ferramenta específica, mas eu não sou obrigada. Isso tudo é muito interessante, mas o que eu quero mostrar de verdade aqui é como essa tecnologia é utilizada na prática. O que aparece pra gente no final das contas? Bom, o algoritmo de TikTok aparentemente gosta muito quando a gente usa essa ferramenta e costuma priorizar e impulsionar conteúdos de usuários que interagem com outros usuários pra mostrar que uma conversa está acontecendo. As pessoas estão sempre duetando. Ah, eu lembro, ô chat, eu lembrei quando os brasileiros começaram a imitar esse formato de vídeo que é comum na Índia, né? Que é basicamente de pessoas olhando pra câmera e chorando com lágrimas nos olhos, ou de casais que se esbarram na rua e de repente fica em câmera lenta e alguém começa a chorar e tem esse topete dos irmãos Bet? Umas com as outras, duetando outros duetos, Aí, ó, que dueto por sua top. vez são duetados por mais outras 3, 4, 5 pessoas, que geram umas experiências audiovisuais bem malucas, do tipo um usuário filmando o barulho estranho da máquina de lavar, acompanhado por vários instrumentistas ao redor do mundo improvisando uma música em cima do ruído. Pra mim, isso é o que o TikTok faz de melhor. É esse tipo de interação maluca entre diferentes usuários de diferentes lugares do mundo, com diferentes referências estéticas, culturais, estéticas, criando algo. Mas mesmo se a gente ignorar a ferramenta, o dueto especificamente, o espírito do dueto ainda tá ali na linguagem dos vídeos. Seja na combinação inusitada entre som e imagem, I might kill my Peter. Not the best idea. Escucha las palabras de las brujas. Ah, já vi isso é bom. seja na inserção aleatória de um gameplay colorido ou um vídeo de slime, enquanto uma economista Escute as palavras de las brujas. Essa é muito boa. marxista desce o pau no pensamento liberal. Ou simplesmente a combinação aleatória e absurda de 3, 4, 5, 12 referências que tornam um simples vídeo de 20 segundos a coisa mais engraçada do mundo. É mais rápido por ali, senhora Puff. Não gosto que mandem em mim. Mas que você precisaria de um TED Talk de 1h30 pra explicar pra uma pessoa desavisada por que diabo aquilo é engraçado. Do you want to cheat on your girlfriend with these 4 women, or should we double it and give it to the next person? Did your dad even try to raise you right? Enfim, o TikTok tem muitas camadas, tem muito conteúdo educativo lá também, igual ou até mais do que no YouTube. E tudo isso é divertido, bacana, interessante, até certo ponto. A parte sinistra dessa história toda é quando toda essa pirotecnia semiótica é usada pra espalhar desinformação, teorias da conspiração, pra disseminar discurso de ódio e todo tipo de desgraça. Não ajuda também que a ByteDance, a empresa mãe do TikTok, não é lá muito transparente com os dados que o app coleta de nós, usuários, muito menos sobre como o algoritmo funciona. No ano passado, a empresa... mas nenhum é, né? A empresa foi acusada de espionar jornalistas e de suprimir conteúdos relacionados ao movimento Black Lives Matter. No mínimo suspeito, mas não é só isso. 2 anos atrás, o site Media Matters conduziu uma pesquisa que demonstrava que interagir com conteúdos transfóbicos no TikTok conduzia o usuário rapidamente ao vórtice de conspirações de extrema-direita. O que não... Mas todos fazem isso. Olha, ó, meu pai abriu o kawaii dele perto de mim, pelo amor do pai. Cara, o kawaii é putaria, mano. Não é exatamente uma grande surpresa pra quem estuda esse tipo de fenômeno e nem é o foco desse vídeo, mas seria irresponsável da minha parte não mencionar esses problemas. De qualquer forma, nada disso é exclusivo do TikTok. São problemas que aparecem em maior ou menor proporção em todas as plataformas que a gente usa. Tudo é horrível. E na verdade, tudo ao mesmo tempo. Até aqui, a parte ruim, a parte boa e a parte doida é possível de ser observado em qualquer lugar da internet. Seja por influência do conteúdo produzido ali no TikTok ou como uma linguagem anterior ao app chinês que foi assimilada a ele. Muita gente fala que esse humor rápido e autorreferente que a gente associa ao TikTok, na verdade começou no Vine. E desde o começo da internet, a linguagem digital sempre foi baseada no remix. Peraí, como é que é esse comentário aqui?
Kawaii é a prévia para o pessoal que quer usar a vitrine de carne humana, também chamada de Tinder. Calma aí, Calabresa. Vitrine de carne humana. Pô, pera lá. Eu mereço quanto amor. O TikTok incorpora essa coisa do remix, expande ela, adapta isso pra ficar mais fácil de qualquer pessoa mexer, ao mesmo tempo em que ele é incorporado pelas outras plataformas, pelas outras formas de se criar coisas na internet. Um print de um tweet pode ser a punchline de um vídeo, que por sua vez é compartilhado, parodiado, remixado num outro ambiente. Pode ser o Twitter, pode ser o status do WhatsApp, pode ser o TikTok de novo. Oh, agora que ele falou em remixado, vocês viram a notícia aí de que a Twitch... a Twitch... O CEO da Twitch deu uma entrevista falando que a Twitch pretende, num futuro próximo, ganhar dinheiro, literalmente, dos DJs que fazem live lá. Os DJs que fazem live na Twitch vão ter que pagar royalty pra Twitch. Ai, que tristeza, o verão. Mas sempre encerrando o ciclo, claro, no programa da Eliana. Tio e Felipe são lá de Jacutinga, Minas Gerais, e conquistaram 10 milhões de visualizações com 10 muito milhões. gingado. E esse ciclo maluco de autorreferências é definido pelo autor Muito gingado, hein? Pierre Levy como cybercultura, nesse livro aqui, ó, do mesmo nome, cybercultura. Ele fala o seguinte: na cybercultura, qualquer imagem é potencialmente matéria-prima de uma outra imagem. Todo texto pode constituir o fragmento de um texto ainda maior, composto por um agente de software durante uma determinada pesquisa. Esse livro é de 2001, o que significa que esse fenômeno é observado bem antes do TikTok e do Twitter existirem, óbvio. E eu ainda diria mais, eu diria, de certa forma, que tudo isso é anterior à internet. Podia ficar horas aqui falando de história da arte e tudo mais. Exato. Ó, mas esses DJ de festa nunca vão pagar royalty nenhum. Mas aí que tá. Eu acho que eles não vão cobrar no sentido de tipo assim, ó, você vem aqui me dar um dinheiro. É mais fácil eles tirar um percentual dos subs. Você dá um sub pro DJ lá que ele já ia ganhar 50%, mas se ele é DJ, ele vai ganhar, sei lá, 30%, 40%. Lembra que o Shorts é assim, tá? O Shorts, por conta da divisão e pelo fato da galera poder usar música, a divisão dos Shorts é só 45%. Em geral, no YouTube é 55, 45 pro YouTube, né? 55 pro usuário, 45 pro YouTube. Mas no caso do Shorts, inverte, porque o Shorts tem um lance da música que pode ser usado. Mas eu nem sei falar dessas coisas. Mas enfim, se a gente tá falando de remix, de colagem, a gente precisa falar também de cinema. Mas não só de cinema. Corra Lola Corra é um filme alemão de 1998, dirigido por Tom Tykwer e estrelado por Franka Potente, a eterna Manuela, da Casa das Sete Mulheres. A trama acompanha Lola, uma jovem garota que se vê num momento de crise, quando descobre que tem apenas 20 minutos para levar uma quantia absurda de dinheiro pro outro lado da cidade, ou seu namorado morre. Homem só dá problema, viu? Quer dizer, nem todo homem. O filme incorpora diferentes linguagens do audiovisual: animação tradicional, filmagem caseira, stop motion, recortes jornalísticos e vários tipos diferentes de relógio. Tudo numa montagem absurdamente frenética, acompanhada de um techno. Aliás, a música do filme tem um papel muito importante. O techno... Toca um techno aí, por favor! É um estilo de música eletrônica com um tempo muito marcado. E como o tempo é um elemento crucial na trama, a coisa toda se encaixa de um jeito muito redondinho. Mas não é só isso, não. Como a música tem esse papel muito importante, Toca um techno! e o filme é muito temporalmente marcado, o resultado final é que Corra Lola Corra parece um grande videoclipe. Aí, ó. E lembra que o ano aqui é 1998. A MTV era uma grande força da indústria cultural e o videoclipe, nessa época, era visto como uma mídia que permitia muitas possibilidades criativas. Vários diretores que se tornaram célebres nos anos 2000 começaram suas carreiras fazendo esse tipo de trabalho nos anos 90. Dentre eles, a gente tem o Michel Gondry, o Spike Jonze e a dupla Jonathan Dayton e Valerie Faris. Só pra citar alguns. Nos anos 80 e 90, o videoclipe se consolidou como uma das principais vanguardas do audiovisual, graças a artistas que buscavam extrapolar os limites do que era possível fazer com uma câmera e uma ilha de edição. Diversas outras linguagens eram incorporadas a essa mídia que, por natureza, podia ser mais rítmica, fluida, enérgica e doida. O que começou como uma ferramenta publicitária para divulgar a música, com o passar dos anos, se Ei, por que tem esses 4 homens lá fora tocando? transformou em alguma outra coisa. E eu não tô falando só de gays no sofá de casa assistindo clipes de cantora pop, não. Isso também é muito culturalmente importante.
E pra gente entender um pouco que coisa é essa que o videoclipe se tornou e por que isso é importante pra esse vídeo, eu queria mostrar o que é que o autor Arlindo Machado fala nesse livro aqui, que chama A Televisão Levada a Sério. É um livro babado, foi publicado em 2000, eu li ele quando eu tava na faculdade, é uma referência muito importante pra mim. É muito bonzinho esse livro. E tem um capítulo inteiro nesse livro só sobre videoclipe. E olha como ele descreve a mídia videoclipe. Ele fala que o videoclipe é um dos raros espaços decididamente abertos a mentalidades inventivas, capaz ainda de dar continuidade ou novas consequências a atitudes experimentais inauguradas com o cinema de vanguarda dos anos 20, o cinema experimental dos anos 50 e 60 e a videoarte dos anos 60 e 70. O videoclipe é uma continuação, uma consequência de movimentos que vieram antes dele. E aí o livro entra em vários detalhes sobre as tendências, sobre as características do videoclipe, usando vários exemplos interessantes ali da época e dos anos 80 e 90. Eu queria destacar um trechinho aqui que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: outra tendência importante do atual videoclipe é o abandono ou rejeição total das regras do bem-fazer herdadas da publicidade e do cinema comercial. Em lugar da competência profissional ou da mera demonstração de um bom aprendizado das regras e truques do feudo audiovisual, agora presenciamos o retorno a um primitivismo deliberado, a imagem suja, mal iluminada, mal ajustada, mal focada e granulada, o corte na rebarba, a câmera sem estabilidade e sacudida por verdadeiros terremotos, todas as Aí é paia. regras mandadas pro vinagre e todo o visível reduzido a manchas disformes, deselegantes, gritantes, inquietantes. Nossa, fã ou hater? O que ele tá falando é de uma tendência ali nos anos 90 de incorporar defeitos e ruídos ao produto final. Filmes riscados envelhecidos, imagens fora de foco e um aparente desprezo pelo que ele chama de regras do bem fazer. Mas aí também, a gente aprende fácil também que muito desse, entre aspas, desprezo pelas regras é até pra justificar o baixo orçamento. Ou seja, se você não tinha uma câmera foda pra poder gravar um vídeo, você gravava na sua câmera normal, que não era boa, só que aí você disfarçava dizendo que, aqui é feio de propósito, tá ligado? Eu vou sujar a minha imagem, porque é mais fácil eu sujar ela do que deixar ela bonita, já que ela não vai ser possível de ficar bonita, né? Uma certa performance de casualidade, informalidade. Mas eu gosto muito do visual MTV do Chroma. O visual MTV Chroma, efeitos psicodélicos, aquilo eu acho uma parada legal, né? Não é à toa que eu até brinco com isso aqui, ó, né? Quando eu tô aqui, ó, com essa luzinha no fundo, é um pouco de referência a essa estética, que eu ainda quero fazer mais aí no dia, se possível. Aleatoriedade e caos. Lembra alguma coisa? E mais do que só parecer mal feito, tem também a ideia de que tudo pode ser um ingrediente dessa grande sopa criativa esquisita. Tudo pode ser incorporado como um recurso, como linguagem. O videoclipe é uma mídia que se alimenta de outras mídias, tipo o TikTok ou isso que a gente chama de cultura digital ou algo do tipo. E olha o que o Arlindo Machado acrescenta aqui também. Muitas vezes se critica o clipe pela sua montagem demasiado rápida, seus planos de curtíssima duração e o encavalamento de diversas tomadas dentro do mesmo quadro. Mas as imagens do clipe têm sido esmagadoramente contaminadas pelas suas trilhas musicais, que acaba sendo inevitável a sua conversão em música, isto é, numa calculada, rítmica e enérgica evolução de formas no tempo. Lembra alguma coisa? O que eu tô tentando dizer é que esse tipo de crítica... Lembra? Inclusive, eu lembro quando eu comecei a olhar criticamente pros clipes da MTV. Eu lembro que a primeira coisa que me ocorreu quando eu comecei a pensar criticamente foi, cara, o videoclipe tem um fator interessante que é, principalmente videoclipe internacional, tá? Porque os videoclipes brasileiros era muito focado no artista. Era artista na cara, veja a cara do artista. O videoclipe internacional, os caras eram ousados. Tinha muito clipe que o artista mal aparecia, né? Tinha lá os atores contando mais histórias e tal. Mas eu notava que o videoclipe tinha o seguinte fator, que era, às vezes, é graças àquele vídeo que eu vou conhecer a música. Porque a história do clipe é tão legal que eu fico, porra, eu gostei disso aí. Eu posso dar um exemplo de cabeça. Se não fosse o clipe, eu provavelmente jamais ouviria o Procuro amor que seja bom pra mim, do Frejá. Dificilmente. Porque o clipe foi muito bom na época, mano. Você lembra do clipe? Revolucionário ali, o efeito especial. A versão de Three Little Birds do Gilberto Gil também, que é uma animação feito com uma pegada forró, né? Shot, assim, tá? Baião, sei lá. Enfim, também não teria ouvido se não fosse pelo clipe. Entre outros clipes, assim, que eles fizeram com que eu prestasse atenção e, consequentemente, eu fosse ver as músicas, né? Porra, um clipe que me marcou muito é Beat It, do Michael Jackson. Aquela luta de faca com os caras amarrados, quando eu comecei a pensar a respeito, eu falei, mano, esses caras no mundo real estaria morto, né? Como é que você briga de faca amarrado? Eu vou morrer, pô!
A de que novas linguagens são confusas demais, rápidas demais, frenéticas demais, coisa de criança com déficit de atenção. Não é novidade no audiovisual. Isso vem sendo discutido desde o início, mesmo antes do videoclipe, mesmo antes da internet. Desde que se começou a fazer filme, o audiovisual vem testando e extrapolando os limites da capacidade humana de compreender uma sequência de imagens. Até onde a gente consegue entender o que tá acontecendo na tela. E toda vez que algumas dessas fronteiras são rompidas, tem sempre alguém falando tipo, nossa, é isso que os jovens gostam hoje em dia? Os primeiros filmes eram praticamente peças de teatro filmadas. E os cineastas do final do século XIX, comecinho do século XX, eram muito cuidadosos com a montagem, justamente porque existia esse receio de que as pessoas poderiam não acompanhar a trama. Foi no decorrer do século XX que se estabeleceram as principais regras de como filmar e montar uma cena de uma forma que ela fosse compreendida por uma audiência. Mas quase que ao mesmo tempo em que essas regras eram estabelecidas, elas também estavam sendo deliberadamente quebradas por artistas que estavam querendo expandir a linguagem, as possibilidades narrativas, ou só pra pagar de gatona mesmo. E a ideia de incorporar diferentes linguagens ao mesmo produto também é parte integral da história do cinema. Como eu disse antes, os primeiros filmes eram basicamente peças de teatro filmadas. Na época que os filmes não tinham som, quando eles eram exibidos na sala de cinema, as cenas eram acompanhadas por músicas tocadas ao piano. E à medida que a coisa foi evoluindo, que a linguagem foi evoluindo, figurino, fotografia, dança, maquiagem, design gráfico, cross-dressing, videoarte, praticamente tudo que é coisa, tudo que é linguagem, foi incorporado ao ofício de fazer filme. E o que não foi ainda... Tá esperando o quê, garota? Não é à toa que o exemplo que eu escolhi aqui é um filme dos anos 90 que incorpora pra si um pouco dos elementos do videoclipe. O cinema, assim como todas as artes que querem se manter na boca do povo, evoluiu digerindo tudo à sua volta. E isso não seria diferente depois da internet, do YouTube, dos GIFs da Gretchen e do TikTok. É parte do paradigma de viver no mundo que a gente vive. As linhas que separam uma coisa da outra estão cada vez mais borradas. E como eu venho falando, isso não é de agora. É parte integral da história do cinema, da forma como se faz arte e da forma como a gente se comunica. Mas se eu não tô falando de um fenômeno recente, por que essa discussão toda agora? Por que esse filme ganhou o Oscar? E por que o ritmo frenético dele, a linguagem dele, gerou esse incômodo todo? Por quê? Preciso responder isso? Corra Lola Corra é um filme alemão de 1998, dirigido Nós já estivemos aqui, hein? por Tom Tykwer e estrelado por Franca Potente, a eterna Ana Francisca de Chocolate com Pimenta. A trama acompanha Lola, uma jovem garota que se vê num momento de crise quando descobre que tem apenas 20 minutos pra levar uma quantia absurda de dinheiro pro outro lado da cidade ou seu É um déjà vu? namorado morre. Homem branco europeu só dá problema mesmo, viu? Quando a ligação telefônica se encerra, a protagonista avalia as opções que ela tem pra sair dessa enrascada. Amigos, familiares, assaltar um banco, vender curso online. A partir do momento que uma decisão é tomada, a linha do tempo do filme se divide em 3 e a gente acompanha o resultado dessas 3 possíveis decisões de Lola se desenrolarem em pequenas, grandes mudanças na vida dela e na de todo mundo que cruza o seu caminho. Corra Lola Corra é tido por muitos estudiosos e críticos de cinema como um dos principais exemplos do que se chama de cinema pós-moderno. É um filme que captura uma das principais angústias da pós-modernidade, a agonia de estar preso a uma única realidade possível, de estar aprisionado numa caixinha com uma etiquetinha dizendo o que você é e o que você tem que fazer. A pós-modernidade, resumidamente, é uma desconfiança dessa ideia de que as pessoas podem ser colocadas em caixinhas. E não é... Esse lance de repetição, né? Eu lembro daquele filme que passava muito na Globo na sessão da tarde, do cara que fica preso num loop, né? O Dia da Marmota, acho que esse é o nome, né? E que quando chega lá pelo meio do filme, ele tá sempre acordando no mesmo dia, ele já acorda assim, com a cara de, ai meu Deus, tudo de novo, ai eu não aguento mais, né? Não é coincidência que muitos filmes do final dos anos 90 lidam com personagens escapando da realidade de alguma forma. Feitiço do Falei tempo. sobre isso no meu vídeo sobre ruptura. Meu colega de site, o Max Valarezo, fez um vídeo muito bom sobre isso no canal dele também, mas eu acho que dá pra expandir esse raciocínio aqui de uma outra forma. A angústia de Corra Lola Corra, embora isso não pareça tão óbvio, é muito parecida com a nossa angústia de 2023. A angústia de viver cercado pela pressa, pelo individualismo e principalmente pela ideia de que a gente tá preso a uma única realidade possível, que não tem outra opção. Que beleza, a vida tá ruim, o mundo é injusto, mas você queria o quê? O socialismo? Cuba? Venezuela? Linguagem neutra? Filmes como esse, intencionalmente ou não, são a resposta da arte a uma ressaca de uma narrativa específica sobre o mundo sendo empurrada goela abaixo na gente. Sim, eu vou falar de capitalismo,
Vai encarar? Em maio de 1981, a então primeira-ministra do Reino Unido, a desgraçada filha da Margaret Thatcher, fez um discurso em defesa das políticas de austeridade, das leis de mercado, do neoliberalismo e do que ficou conhecido a partir dali como thatcherismo. O argumento dela, e de muita gente, é que as medidas impopulares eram o único caminho possível diante da realidade do mundo e da realidade do Reino Unido. A partir dessa fala, a frase "não há alternativa" passou a ser fortemente associada à redução dos gastos públicos e o fortalecimento da iniciativa privada, porque... sim, é o que tem pra hoje. Você queria o quê? Socialismo? Cuba? Venezuela? Linguagem neutra? Enfim, de lá pra cá, frases como essa, tipo, não há alternativa, não tem outro jeito, só existe esse caminho, vem sendo a retórica do pensamento capitalista. A ideia de que a gente precisa continuar produzindo a qualquer custo, enriquecendo um pequeno grupo de acionistas a qualquer custo, explorando os mais pobres e o meio ambiente a qualquer custo, simplesmente porque não existe alternativa. Que aí dentro dessa retórica, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética parecem as últimas provas que o mundo precisava de que essa máxima é verdadeira, a de que não existiria outra alternativa além do capitalismo. O Mark Fisher fala sobre isso num livro dele chamado Realismo Capitalista, e é daí que se popularizou aquela frase: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas não importa o quanto a gente se acostume, que a gente se conforme com essa realidade que tá posta, ou fique repetindo exaustivamente que não existe outro caminho. Primeiro que essa retórica é extremamente despolitizante, e segundo que isso não atenua de forma alguma as mazelas causadas por um sistema baseado em crescimento infinito e acúmulo de capital a qualquer custo. Quando a gente chega no final da década de 90, em grande parte por causa do comecinho da internet, essa narrativa já tá desgastada. E é por isso que a gente tem tantos filmes em Hollywood pedindo, pelo amor de Deus, será que a gente pode pelo menos imaginar uma outra realidade possível? A gente é um bom ponto de vista, né? ainda tem esse direito? Essa premissa norteia muitas vertentes da ficção científica, incluindo, mas não restrito, ao afrofuturismo. A ideia é de que se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa primeiro imaginar um mundo diferente e, a partir daí, buscar maneiras de chegar nele ou o mais perto dele possível. E nos últimos anos eu desenvolvi uma simpatia por esse tipo de história que inspira a gente a imaginar novos mundos. Por isso que eu falo tanto de ficção científica aqui nesse canal. Mas não é só filme de navinha que desperta isso na gente, não. Inclusive, esse é o principal motivo de eu ter escolhido especificamente o filme Corra Lola Corra pra ilustrar esse vídeo. É um filme que eu assisti quando eu era bem jovem e que me fisgou de um jeito que por muito tempo eu nem soube explicar o motivo. Por muitos anos eu fiquei pensando nesse filme, eu fiquei assistindo ele várias vezes, prestando atenção em tudo que era detalhe. Eu já até me referi a Corra Lola Corra como o meu filme preferido, embora hoje eu não tenha exatamente um filme preferido. Eu nem sei como que escolhe isso, é um algoritmo, mas eu nunca soube explicar direito por quê. Por que eu gostei tanto? Por que eu fiquei obcecado por um filme que uma mulher de peruca ruiva corria pela própria vida em 3 linhas do tempo diferente? É porque eu sou gay e tenho fascinação por mulheres de peruca? Pode ser que seja isso também, mas hoje eu acho que eu consigo formular algo um pouco mais elaborado. E eu acho que isso pode ajudar a gente a construir uma conclusão interessante pra esse vídeo. Como eu disse, eu era muito jovem. Eu não vi Corra Lola Corra em 98. Eu devo ter visto em 2002 ou 2003, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. E essa foi a primeira vez que uma história me oferecia um cardápio de possibilidades. Eu não estava muito preocupado em questionar a narrativa neoliberal quando eu tinha 16 anos, mas eu sentia o impacto dela na minha existência. Nas minhas existências, pra falar a verdade. Foi nessa época que eu tava me entendendo enquanto um gay. Foi nessa época que eu tava começando a desbravar o mundo fora do ambiente familiar, fora da escola. Eu tava no processo de entender que a pessoa que eu era, que a pessoa que eu sou, a minha identidade é um negócio meio fragmentado. Eu não sou simplesmente um gay, ou sei lá, aquele menino esquisito da escola, o que mora longe, o engraçado, o mal-humorado, o filho, que o mora irmão. longe. Todas essas pessoas existem aqui dentro da minha cabeça e junto com todas as outras possibilidades de escolhas, caminhos, existências. É possível imaginar possibilidades, caminhos, escolhas, individualmente e socialmente. E com a internet na minha mão ali naquele começo que parecia tão emocionante, cheio de sonhos, cheio de promessas, tudo isso despertou a minha imaginação de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Eu passei a imaginar que eu podia criar, que eu podia escrever, que eu podia ser várias coisas. E provavelmente foi isso, junto com várias outras coisas, que me impulsionou a estudar cinema, a estudar audiovisual, a estudar sobre criação, a escrever, a fazer várias coisas. E esse sentimento ainda existe em mim, mesmo depois de todos esses anos. Quando eu assisto Corra Lola Corra agora, é diferente, mas eu ainda sinto
alguma coisa. Agora imagina se alguém tivesse chegado pra mim na época e falado assim: Ai, você só gosta desse filme porque você é muito jovem e não assistiu outros filmes ainda. É só porque você passou muitos anos assistindo videoclipe, por isso que você gosta desse tipo de besteira. Nossa, amor, ele tá ressentida? Não que isso seja totalmente mentira. Eu realmente assisti muito videoclipe e talvez isso seja uma parte de porque eu gosto mais de algumas coisas do que outras. Mas é uma parte tão pequena da história que é quase irrelevante. E tudo bem, eu só consigo formular essa historinha bonitinha hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Por muito tempo eu achava que eu só gostava de Corra Lola Corra porque o visual era legal, porque a peruca ruiva da protagonista era legal, porque a música... Entendi o ponto. E acho que corrobora aquilo que eu falei. Será que a gente gosta do TikTok só porque é vídeo curto? Ou porque ele também, principalmente nos últimos anos, né? Ele dá a chance da gente ver refletido nele a nossa personalidade multipluralizada do Brasil, cara, né? Eu sei que o TikTok vai mudando o algoritmo, então, às vezes um influenciador que você via para de aparecer pra você. Ontem eu vi alguns comentários no meu vídeo no TikTok, exatamente nessa linha de que, olha, você voltou a aparecer pra mim. Mas será que não é isso, né? A gente acaba se vendo mais, né, nos nossos ali. Você vê a história da mulher que foi corna, do cara, da menina do OnlyFans, que faz uns vídeos engraçadinhos. A gente vai se enxergando mais nessa realidade que o Instagram não tinha, mano. A verdade é essa. O Instagram, quando bombou no Brasil, ele basicamente mostrava a realidade de gente classe média alta, com feeds bonitinhos. A gente que era feio ou de beleza mediana, a gente não tinha coragem de postar foto assim, né? Tanto que no Brasil, pelo menos, foi uma febre durante muito tempo. No Instagram, as fotos cortando cabeça, né? A foto da galera só com metade do rosto. Porque a gente não sentia a segurança de postar a foto nossa, porque a gente só via gente branca. Dear white people, né? Já no TikTok não, a gente se vê muito mais, né? Penso eu. Legal, porque o ritmo do filme era interessante e inventivo. Tudo isso é verdade, mas o que me fisgou mesmo foi o que essa história me fez sentir. Mesmo eu só conseguindo elaborar isso em palavras 20 anos depois. No fim das contas, o que fica com a gente é esse sentimento difícil de descrever e que interage com o nosso histórico de vida, com as nossas relações sociais, com todo o arcabouço social, histórico, afetivo que a gente tem e principalmente com a realidade que a gente vive. Então, quando a gente olha pra um filme como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, uma obra que impactou tanta gente no mundo inteiro e reduz tudo isso à estética TikTok ou coisa de jovem que só assiste filme de super-herói ou a glorificação da ignorância, mas... Falar que só jovem assiste filme de super-herói é uma superficialidade, né? Porque todos nós fomos obrigados a ver filme de super-herói. Literalmente. Ele estava aí dominando 70% da sala de cinema, todos os streamings, milhões de propaganda, né? Não tinha pra onde correr. A gente tá deixando de ver várias outras coisas potencialmente muito mais reveladoras. Por que tanta gente se conectou com a história de uma imigrante de 60 anos fazendo as pazes com a sua filha adolescente lésbica? Por que tanta gente foi tocada por um filme que usa a ideia de multiverso, de infinitas possibilidades, para oferecer um contraponto a narrativas conformistas, nihilistas e individualistas? É tão difícil assim entender esse apelo? E a própria ideia de multiverso pode parecer requentada de outros lugares e de outras épocas, mas novamente, por que tem gente se conectando com esse tipo de história agora? Com esse formato, com essa linguagem? É simplesmente estética TikTok? Ou falta de repertório? É porque as pessoas não assistiram outros filmes 20 anos atrás e por causa disso ficam impressionadas com qualquer coisa? Ai, gente... Sério. Deixa eu falar um negócio. Eu gosto de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas eu não sou fã do filme. Eu não acho que é a melhor coisa que aconteceu, nem o melhor... Humilde. Melhor da lista de indicados ao Oscar desse ano. Apesar disso, eu acho que ele mereceu ganhar o prêmio de melhor filme, e não só por causa de questões de representatividade, mas porque eu acho que é uma obra que captura muito bem as ansiedades dos nossos tempos. É um filme que, na minha opinião, usa muito bem a ideia de multiverso, que traz esse conceito pra fazer a gente pensar um pouco sobre essa realidade que a gente vive, e que é onde a gente precisa acordar todos os dias. E tudo bem, isso não é exatamente novo, mas eu acho que essa angústia, agora, 2023, é mais intensa. Mas aí, fora isso, né, que no fim das contas a comparação de um filme em relação a ter ganhado o Oscar é uma comparação com os filmes do seu tempo, né, do seu período. Então, tudo ao mesmo tempo foi considerado melhor em relação aos seus pares de mesma época, né?
Aí, né, tem um rolê aí. Por quê? Porque muitos de nós realmente achamos que o mundo seria diferente em 2023. A internet surgiu nas nossas vidas com promessas de liberdade, Todo mundo de roupa prateada, carros voadores, ser humano na lua. de democratização do conhecimento e de múltiplas possibilidades de construção de futuro. Mas o que ela se tornou nos últimos anos foi um grande oligopólio tecnológico, uma força de impulsionamento de discursos conservadores e, de uma forma geral, uma grande praga na vida de muita gente. Não é só isso, mas em grande parte é isso. E a gente tem que viver nesse mundo, a gente tem que usar essas ferramentas que, novamente, surgem com promessas de libertação, de independência, de autonomia, mas que condicionam o nosso comportamento e as nossas relações sociais, que decidem... Como é que é? Vale lembrar que esse filme foi feito por quem não entende, por quem não sabia nada de edição. Que? unilateralmente quais informações ganham notoriedade e quais são suprimidas, e que continuam empurrando todo mundo para essa ideia. Como é que é? E nem sempre, né? Ninguém aqui é capaz de explicar Shakespeare Apaixonado e Green Book. Cara, porra, o pior que eu gosto... Olha só, curiosidade sobre Shakespeare Apaixonado. Eu não vi na sua época, literalmente, eu fui ver ele numa tela quente. Na época eu gostei. Mas Shakespeare Apaixonado concorreu com quem? Lembra aí, se vocês souberem. Eu só fui ver ele anos depois numa tela quente também, tá? Na época eu gostei. Ideia de que só existe um futuro possível. Mas na época também eu gostava da Gwyneth Paltrow, então... Sinal do Brasil? É. Mas nesse caso também o meu julgamento ele fica enviesado porque hoje eu já vi vários críticos de cinema falando que o formato de filme que agrada a Hollywood em geral para premiação é melhor ator. Quando o ator... Tipo, melhor atriz, por exemplo, né? Quando a atriz fica feia, se ela for bonita, né? E filme é quando o filme fala de aspectos de Hollywood. Seja bastidores, né? Filmes que enaltecem a indústria do cinema, né? Mesmo com o mundo inteiro nas nossas mãos, a gente continua endividado, preso, angustiado e ressentido com a possibilidade de futuro que nunca chegou, com uma vida melhor e mais livre que nos foi prometida, mas que nunca existiu porque, bem, não tem alternativa. É o que tem pra hoje, essa é a única realidade possível. Aí vem um filme lá e diz que não é nada disso. Existem inúmeras possibilidades, existem muitas realidades possíveis, e que diz isso usando uma linguagem que, quer você queira ou não, faz parte do mundo que a gente vive. Por que isso é um demérito? Eu vou dizer por que isso é um demérito. Porque a gente tá ficando velho e cansado. A gente viu MySpace, Orkut, Twitter, Facebook... É isso que eu acho também. Tem muita obra, seja de filme, até de TikTok. Quantos TikToks? A gente viu um aqui ontem, né, de uma menina indo no mercado, simplesmente falando: você sabe por que a bolacha fica aqui? Porque a indústria acha que é marketing deixar a bolacha nessa altura, porque as crianças veem, e o vídeo tem milhões de views, aquela coisa toda, né? A gente que é velho, que sabe disso há muito tempo, a gente olha e fala: que coisa. Instagram, WhatsApp, TikTok. A gente viu tudo isso acontecer e precisou se adaptar de novo e de novo. A gente precisou traduzir as coisas de um lugar para outro, repensar a forma como a gente comunica e trabalha várias vezes. Vamos lá. O Resgate do Soldado Ryan concorreu com... Peraí. Shakespeare Apaixonado concorreu com o Resgate do Soldado Ryan e A Vida é Bela. Aí não dá não. Você é maluco. Meu Deus, que loucura! A gente foi à vanguarda da linguagem e da tecnologia e, de repente, a gente ficou defasado. O mundo parece que faz menos sentido. Tudo que surge que é novo parece meio homogêneo. E com isso surgem certos ressentimentos. De repente, tudo parece coisa de criança. Aí ou, foi marmelada. De certos críticos, uma infantilização do cinema que reflete a infantilização do mundo, que cai rapidinho em esse filme só foi premiado porque tem diversidade. Mas se a gente tá se propondo a entender o mundo, a compreender o que tá acontecendo, a gente tem que fazer um esforcinho pra largar essa mentalidade. Primeiro porque ela deixa as coisas meio homogêneas, e segundo porque não é produtivo, não gera nenhum tipo de aprendizado, conhecimento, compreensão, nada. É só ressentimento e, francamente, uma pitadinha assim, ó, de pânico moral, racismo, LGBTfobia, essas coisas. Eu não tô aqui fingindo que eu sou fada sensata não, tá? Eu sou humana. Eu tô falando como alguém que tem quase 40 anos e que também luta contra esses impulsos. Eu também faço cara feia pras coisas que eu não entendo. Eu também tenho dificuldade de encontrar um equilíbrio entre analisar uma novidade criticamente e cair no hábito de amargura geracional ou algo do tipo. Não é fácil, mas a gente pode melhorar, né?
Vamos imaginar uma realidade em que a gente é um pouquinho melhor? Excelente! Mais uma vez do nosso querido Thiago. Deixa eu avançar aqui, porque ontem, dia desse, eu fiz um corte aqui do Thiago, e aí essa trilhazinha sonora aqui, ó, tinha direito autoral. Calma. Eu escrevi esse vídeo na semana do Oscar e olha o tanto que demorou pra ele ficar pronto. Ai, a vida é assim, né? Espero que vocês gostem. Até o próximo. Gostamos! Tá aí, baita vídeo do nosso querido Olha Thiago. Se inscreve no canal. Aqui tem vídeo todo dia. E tchau.